A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero estar aqui dando continuidade no nosso estudo e vamos estar falando sobre convivendo e resolvendo os problemas familiares. A gente vai estar falando sobre a continuação, que diz assim: mesmo o mundo da criança, sendo infantil e puro, não devemos nos descuidar dos elementos que influenciarão na formação de sua personalidade. Dentre os muitos, destacamos os seguintes: afeto. O ser humano, ao ser formado por Deus, teve o ser inserido no contexto de suas necessidades, o afeto, e por mais que lute para se livrar dessa dependência, ela aumenta à medida que ele tem e ignora os sentimentos do companheirismo, da adesão, das ideias, de partilhar, dos sentimentos dão forma ao afeto e marcam a sua existência. B. Carinho. Todo reino animal se identifica com o carinho. O cão balança sua cauda quando há uma manifestação carinhosa em relação a ele, e a outros animais se manifestam de acordo com as suas características peculiares, mas todos carregam uma coisa em comum: gostam de carinho. A meiguice do ser humano marca sua posição de superior, racional e imagem de semelhança de Deus. É uma dependência incontestável, assim como precisamos de sangue para vivermos, e aqui ele é confirmado como fonte de vida. Assim precisamos de carinho como uma fonte de água. Pesquia é espiritual. E a gente vai ver aqui crenças adolescentes, jovens, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, todos sem carinho serão cadáveres ambulantes. Vamos ver aqui. Atenção. É o canal por onde o ser humano se sente valorizado. Dentre as muitas características arraigadas no homem, como ser superior e de ser percebido, causa-lhe profunda satisfação, combinando com o sentido da vida. Por essa razão, há sempre uma manifestação com sabor de decepção quando a atenção reclamada por alguém é negada. Muitos ambientes da nossa convivência serão saudáveis ou não, dependendo do grau de atenção existem entre elementos constituintes desses mesmos ambientes. O lar, por exemplo, é um mais importante dentre todos os outros que poderíamos divulgar. A atenção dos pais aos filhos no sentido de psicológico é mais importante do que o pão para a vida física, mas poucos são os que dão a verdadeira importância a essa necessidade. A gente vê que há uma necessidade dessa atenção. Há uma necessidade que nós precisamos ter essa atenção dentro do nosso lar. A gente vai ver que esse estudo aqui é uma base justamente voltado para
para o momento familiar, para a área familiar. E a gente vai ver aqui que isso confirma que os sentimentos de muitos filhos que confessam-se órfãos emocionais e espirituais por não terem a atenção dos pais para dividirem seus problemas e compartilharem as suas alegrias e buscarem a face de Deus, obterem a explicação da vida e do reino de Deus. Tudo isso enfraquece o lar, destrói a família e eliminando os seus valores morais e espirituais. Dê atenção a todos os que pedirem. Contribuirás para o bem de muitos necessitados. Os patriarcas, tiveram o respeito dos seus filhos por causa da atenção que dedicaram aos mesmos. Um bom exemplo disto foi dado por Abrão, que dava toda a atenção ao seu filho Isaque ao ponto de intervir em seu casamento. Hoje, dificilmente acontece essa intervenção com sentido de benefício. E a gente vai ver que quando os pais se envolvem no relacionamento dos filhos, é por causa das bombas que já estão explodindo. A gente vai ver aqui no sentido amor. Este é o amor perfeito. Um tipo de amor que constrói todas as suas manifestações. Não são poucos os pais que têm confundido o verdadeiro sentido desse amor e prejudicado com demais e os seus filhos. Especialmente, quando apoiam os seus erros em nome desse amor. Não queremos criticar ninguém. A gente vai ver mas a nossa intenção é que podemos nos declarar diante da realidade. Muitos filhos estão hoje fora da igreja, não por culpa do pastor, dirigente ou qualquer outra pessoa, senão por culpa dos seus pais que sempre apoiam os seus absurdos. Dos filhos, tentando demonstrar um amor que nunca existiu. Não podemos deixar de falar também daqueles que estão em situações de bem piores, envolvidos com drogas, com roubos, com prostituição e com outras desgraças. O amor é uma afeição profunda, sentida por alguém que quer, acima de tudo, o bem do filho, e por essa razão não hesita em corrigi-lo. Não hesite em corrigi-lo todas as vezes que for necessário. Porque a gente vai ver que nós precisamos, como os pais, a gente vai ver como um parente, como um componente da família, nós precisamos proteger, porque esse é o nosso papel. Como os pais, nós temos uma grande importância, nós temos uma grande responsabilidade, que é cuidar, que é zelar, que é proteger, que é educar, que é ensinar o nosso filho no caminho que se deve andar. E a gente vai ver aqui essa importância, porque a gente vai ver que na medida que a gente vai vendo aqui, que demonstramos também o amor quando nós preocupamos com a definição, do profissional dos nossos filhos, avisando a tranquilidade emocional produzida por um bom padrão de vida que lhes servirão para chegarem ao reconhecimento das bênçãos de Deus, e não somente a eles, mas também a futuras famílias que se originarão neles. O amor se confirma nestes atos e não nos
absurdos dos erros, no ignorar dos acontecimentos, marcaram sem dúvida com os dons profundos da nossa vida. A gente vai ver isso lá em Hebreus, seu capítulo 12, do versículo 7. Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz assim: se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Isso a gente vai ver a exortação, permanecer na fé e na santificação, que fala sobre Hebreus. Então a gente vai ver esse cuidado, e a gente vai ver aqui até falando do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim, versículo 11 diz assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E a gente vai ver aqui, para encerrar, vai estar falando sobre a doutrina, conjuntos de princípio que servem de base a um sistema ou para alcançarmos objetivos inerentes ao nosso viver. A doutrina está estreitamente ligada aos valores morais e aos laços familiares. Sem ela, nenhum lar conseguirá se manter de pé. A doutrina se traduz por ensino, ou seja, a ponta dos passos a serem seguidos para alcançar em personalidade polida e bem estruturada. E a gente vai ver lá em Deuteronômios 32:2, que aponta para isso. E a gente vai ver aqui que a falta do conhecimento dos pais tem contribuído bastante para o fracasso de muitos filhos, por não terem um ensino médico, um método sistemático, nem das coisas celulares, nem das espirituais. A trocar da informação é necessário o seio da família, sem barreira e nem restrições, pois a família tem alcançado algumas derrotas por causa dos tabus ainda existentes entre instituições e os homens esclarecidos. Isso a gente também vê lá em Efésios, no seu capítulo 4:14, em 1 Timóteo, a gente vai ver lá em 4:16, a gente vai ver essa base. Eu vou estar dando continuidade no próximo estudo, e a gente vai estar dando continuidade e falando justamente sobre a doutrina. Que nós possamos nessa noite estar mergulhando, a estar cada dia mais e mais buscando, a sermos exemplos em nossas famílias. Que esse estudo, que esse segundo tópico possa estar edificando o seu lar, a sua vida, a sua casa e a sua família. Pega a visão.